Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus ali em Bangu, Rua do Registro, pastor-presidente, pastor Sócio Silva. A gente está terminando aqui os comentários da editora Betel Dominical, né, para jovens que a gente está fazendo. Você está gostando? Se você tiver, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os seus jovens para que eles possam ler a revista, eles possam pelo menos assistir o vídeo, né? Assistir o vídeo, ouvir o áudio da lição, para que quando chegar no domingo você estar mais adiantado, né? No sentido de que os alunos já ouviram a lição e você vai tirar dúvida. E os alunos também, eles vão ter contato com o tema não no dia da aula, né? O ideal é que eles tenham contato antes. Mas como fazer eles lerem antes se a nossa vida é tão corrida? Então, quando você compartilha esse vídeo com os jovens, com a classe de jovens, né, você ganha tempo. Se você acha que esse vídeo é importante, aí então clica aí no sininho para você não perder nenhuma atualização, tá bom? E se inscreve no nosso canal e compartilha. Deixe seu comentário, vai ser muito importante para nós. Nós estamos na lição, aí a lição de número 12, estamos chegando já aí ao final, né? Lição de número 12, uma lição muito importante, porque fala sobre o sofrimento e a certeza da vitória em Cristo, tá? É o nosso texto, está em 2 Timóteo 2,10, portanto, sofre comigo, portanto, tudo sofro, né, por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. O objetivo dessa lição são três, né? Sempre três. Primeiro, o objetivo é compreender que as convicções nos ajudam a vencer, né? Como é que essas convicções, qual é a nossa principal convicção? Cristo está conosco, né? Estudar as convicções de Paulo. Quais eram as convicções que o apóstolo Paulo tinha? Qual era a certeza? Convicção é igual a certeza. Qual era a convicção? Ele tinha uma certeza muito forte, né? Qual era a certeza? Nós vamos estudar hoje. E o terceiro objetivo é elucidar os objetivos da caminhada cristã, ou seja, por que nós caminhamos com Deus, por que nós servimos a Deus, né? Para a gente preparar essa lição, você pode ler alguns textos que são importantes, né, que te ajudam a entender em Cristo que nós temos a vitória e a vida eterna, que a nossa vida está escondida em Deus, como me diz lá em Colossenses capítulo 3:3, a nossa vida está escondida em Cristo, e também no Salmo 91, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, estamos escondidos em Deus. Também a nossa vitória está em Deus e não em nós. 1 Coríntios 15:57, falando sobre a ressurreição de Cristo, sobre a vitória da cruz e sobre a ressurreição, que é a nossa certeza, é a nossa esperança. E também que pelo Espírito estamos selados para o dia da redenção. Então, no momento que nós lemos em Efésios 4:30, que estamos selados, que o penhor, né, da nossa salvação é o selo do Espírito Santo para o dia da redenção, então nós podemos descansar, sabendo que Cristo nos separou, nos selou, né, nos marcou para aquele grande dia, né, o dia da ressurreição, o dia da redenção final. E se nós temos essa certeza, então nós podemos enfrentar as aflições da vida, que é o texto de hoje. Tá bom? Mesmo porque Deus é poderoso, né, para nos guardar dos tropeços, está em Judas 1:24. Bom, introdução. Mesmo no ápice do sofrimento, quando Paulo estava preso, Paulo tinha certeza de que sua vida estava, olha aí, escondida em Cristo Jesus. As convicções de Paulo acerca da vida eterna o levaram a batalhar todos os dias de maneira incansável. Então, na introdução, a gente já está falando, já mostrando um pouco sobre esse sofrimento, sobre essas questões que são inerentes à vida do cristão. E deixa eu falar aqui um pouquinho para você quem é, né, esse Timóteo, a quem Paulo está escrevendo, né? Timóteo, como você viu, né, ele era de Listra, provavelmente se converteu durante a primeira viagem missionária de Paulo, Atos 14:19. Ele era filho de Eunice e a sua avó Lloyd. Teve uma lição muito linda em que o apóstolo Paulo fala que ele recebeu, né, em herança, né, a transmissão de uma unção, do chamado, do conhecimento que recaiu sobre a avó, passou para Eunice e depois chegou até a Timóteo. Lembrando que Timóteo, ele era filho de um homem, né,
grego, ou seja, que não era cristão, né? Então o apóstolo Paulo meio que assume essa questão dessa paternidade de Timóteo no sentido espiritual. Ele se coloca em relação a Timóteo como pai espiritual, no sentido que o pai dele ele não era evangélico, não era cristão. Mas Paulo então tem a Timóteo como seu filho na fé. E por ter ele como seu filho na fé, ele vai escrever a Timóteo dando orientações nessa carta que é conhecida, né, como você já sabe, como uma carta pastoral. Timóteo foi um grande amigo também, né, fiel colega do apóstolo Paulo. Ele foi convidado por Paulo a juntar-se a seu grupo durante a segunda viagem missionária, Atos 16:3, que era formado por Silas, Paulo e Lucas, esse trio aí, né, acrescentando Timóteo, esse quarteto. Timóteo deve ter sido escolhido para ficar no lugar de João Marcos, porque em Atos 13:5, né, teve aquela desavença, porque João Marcos ele abandona o ministério, ele abandona a viagem, né, e aí parece que, segundo alguns teólogos, esse é o espaço pelo qual Timóteo é escolhido para estar compondo a equipe missionária do apóstolo Paulo. Interessante, né? Ele foi circuncidado por Paulo, mostrando essa ligação, esse contexto entre Paulo, essa ligação entre Paulo e ele, né, no caso dessa questão do filho na fé, para que pudesse ter liberdade de pregar o evangelho em várias sinagogas judias, porque Timóteo não era judeu, né, ele era grego, então ele poderia sofrer resistência por parte dos judeus por pregar o evangelho. E como é que ele poderia entrar na sinagoga? Então o apóstolo Paulo vai circuncidar a Timóteo para que ele pudesse ter livre passagem, uma vez que os judeus eles davam muito valor à questão da circuncisão. Então é um outro dado interessante também. Ele foi ordenado por Paulo a presbítero, 1 Timóteo 4,14, vai lendo as referências, anotando aí. Ele também acompanhou Paulo durante a terceira viagem missionária, Atos 19:22, e tornou-se companheiro próximo de Paulo durante a primeira prisão do apóstolo. Está lá em Filipenses 1:1, né, Colossenses 1:1 e Filemão 1:1, mostrando que Timóteo está pertinho de Paulo, está junto com ele na prisão. O último pedido de Paulo, antes do seu martírio em Roma, foi para Timóteo estivesse ao seu lado, 2 Timóteo 4:9 e 21. Por isso que essa carta a Timóteo tem um gostinho, né, de despedida, um gostinho assim de eu estou partindo, eu estou sendo oferecido em libação, oferecido em oferta. É a despedida de Paulo, não só de Timóteo, seu grande amigo e filho na fé, mas também das todas as pessoas, né, nesse mundo terreno, né, material, porque ele estava partindo então para a glória. Eu tenho seu testemunho por Paulo, ele dá testemunho por Paulo na igreja de Tessalônica, em Corinto, e teve seus escritos a partir de Paulo, porque em Éfeso, Timóteo recebeu 2 cartas de Paulo, que foi a primeira e a segunda carta que nós estamos estudando. Nessas epístolas, Paulo exortou e encorajou Timóteo a desenvolver o seu dom, ser um bom soldado, ter cuidado da sua vida, ser gentil, ser imparcial, fugir do pecado, denunciar o pecado, buscar a justiça, trazer os outros para Cristo, dar prioridade à palavra de Deus, estudando, continuando nela, pregando-a e ministrando a outros. Então, eu fiz esse apanhado aqui só para a gente entender um pouco mais desse homem, dessa figura, Timóteo, né? Seu papel no ministério de Paulo e o papel de Paulo no ministério de Timóteo. Essa carta de hoje, ela também está falando sobre essa despedida agora desses 2 grandes amigos, do pai da fé e o filho na fé, ao mesmo tempo que Paulo está trazendo aí detalhes importantes para ao ministério, a formação do ministério do apóstolo Paulo. Eu estou fazendo também esse arcabouço porque alguém me pediu aí, falou, pastor, comenta mais um pouco, fala mais um pouco, aprofunda mais um pouco a lição. E aí eu resolvi trazer um pouco mais, né, para vocês. Então, no 1.1, sofre comigo, Timóteo, né, trazendo e mostrando esse tópico 1.1 fala sobre o sofrimento. E aí você pode falar, trazer para a classe como é que hoje o ministério é visto, né? Será que o ministério hoje é visto com pompa, né? Com cheio de rodeios, de floreios, de formalidades, né? Eu sou pastor, eu sou aquilo, sou aquilo outro, sou homem de Deus, eu sou pregador, eu sou cantor. Mas o ministério não é bem isso, o ministério é sofrimento. E é por isso que o apóstolo Paulo convida a Timóteo a sofrer, porque ministério é sofrer. Eu vejo muita gente reclamando, eu sou pastor, não me valorizam, eu sou obreiro, não me valorizam, me tratam mal, não veem o meu chamado. Irmão,
Obreiro é isso, obreiro é sofrimento. Amém? 1.2, sofrendo por uma causa nobre, ou seja, mas você sofre, mas para desenvolver a excelência do seu ministério, você precisa entender que está sofrendo não como os outros, porque você está sofrendo por um grande propósito. E esse maior propósito é o de levar Cristo a outras pessoas. No tópico 2, fala sobre convicção na fidelidade de Deus. Esse sofrimento que o apóstolo Paulo está falando, ele só é conseguido ser superado, ele só consegue ser superado por causa de uma forte convicção, de uma forte certeza. Aí no tópico 2, como eu disse anteriormente, né, ele vai mostrar qual é a convicção então do apóstolo Paulo, né, que eu fiz a pergunta no começo. Primeira convicção, 2.1, Deus não abandona os seus servos. Em meio às dificuldades e perseguições, é necessário entender que Deus não abandona, Jesus Cristo não nos abandona, porque Ele prometeu estar conosco, Mateus 28, versículo 20. Então, essa é a primeira questão, estamos com os olhos fitos no céu, estamos cheios dessa vontade de servir a Deus, e nós temos o entendimento de que Deus não nos abandona, não nos deixa só. No 2.2 você diz, ele traz exemplo que fiel é esta palavra. Então, segunda convicção do apóstolo Paulo é que a palavra de Deus é fiel. Deus permanece fiel. O evangelho não é uma mera história, é sim a história de um Deus de amor, né? Eu costumo dizer que a Bíblia revela uma grande história de amor entre Deus e o homem, que deu o seu próprio filho para resgatar o homem do pecado, né? A ponto de morrer na própria cruz. Quando Jesus morre na cruz, Deus, né, está morrendo por nós, porque Jesus é Deus. É o Deus que, ao invés de matar, ele morre por nós. Então, essa é uma convicção muito forte. Para os irmãos que estavam em Roma, né, Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, o que parecia, né, uma loucura. Né? Porque todas as evidências diziam ao contrário, né? A igreja estava sendo perseguida, as pessoas estão sendo mortas, Paulo está preso agora, pronto agora para ser ofertado, como ele diz, em libação, seria morto ali em Roma, por cerca do ano 65 seria decapitado. Então tudo dizia o contrário, que o evangelho não ia prosperar, esse negócio de cristão não ia dar certo, que o Império Romano venceria, né? Então parecia loucura, mas era poder de Deus. E a palavra de Deus, ela foi poderosa no sentido de ganhar o mundo, né? O Império Romano, ele acaba, mas a igreja, a palavra permanece, né? Porque a palavra de Deus permanece de pé. Agora, já para Timóteo, ele vai dizer que a palavra é fiel e digna de toda aceitação. Não podemos duvidar dessa palavra. No tópico 3, ele fala que é a certeza da vida eterna. Então ele tem convicção de que Deus ele não sofre sozinho, ele tem convicção de que a palavra de Deus é fiel, que Deus é fiel. E no tópico 13 ele fala que é a certeza da vida eterna. E aí é interessante que ele vai falando como se tivesse num tom de despedida, já dizendo para, olha, meu tempo está chegando, a partida se aproxima, mas eu não estou triste, pelo contrário, estou alegre porque estou sendo oferecido a Deus, né? 3.1, minha vida será oferecida como libação. O tempo da minha partida está próximo e será oferecido por aspersão e sacrifício, 2 Timóteo 4,6. Por meio de uma metáfora, Paulo estava enfatizando que a morte dele correspondia ao derramamento da sua vida como oferta ao Senhor. Ele estava feliz e, de fato, né, eu falei ano 65, mas ele foi, segundo a revista, decapitado no ano 64 depois de Cristo. Né? Mas a sua vida, os seus ensinamentos perpetuaram-se, né? Até os dias de hoje. O apóstolo Paulo deixou um legado. E aí eu quero fazer com você essa reflexão. Qual o legado, né, que nós estamos deixando para essa geração? Né? Qual é o legado que nós estamos deixando para os jovens? Por que eu, um homem de 50 anos, gravo lição para jovens? Né? Porque eu quero deixar um legado, eu quero deixar jovens, eu quero conversar com jovens, eu quero estar com jovens, eu quero ficar mais jovem. Quando a gente anda com jovens, a gente fica mais jovem. E eu preciso ter uma conexão com esses jovens. Aí está uma dica para você que é mais terceira idade, aí, que critica os jovens, que não apoia os jovens, que não se une aos jovens, que critica essa geração. A nossa importância está em dar apoio, suporte a essa geração. Foi o que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo não ficou criticando. A geração Timóteo, sua geração é péssima. Sua geração é uma geração de mimimi. Sua geração não é geração de crente nada. Não, ele foi incisivo em fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Não importa se você seja forte ou fraco. Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus.
Paulo acreditou, né, no Timóteo. Bom, então no 3.2 ele tem a certeza do galardão. No 3.1 aí ele diz que a sua vida está oferecida, mas no 3.2 ele fala assim, olha, eu tenho certeza que a minha vida, eu aguardo em Deus, né, a sua promessa, a promessa de um galardão, a promessa de que Deus me dará vitória. E aí ele termina a revista dizendo, avante guerreiros, o tempo está próximo. Que mensagem, né, que o apóstolo Paulo finaliza aí, deixando para nós essa promessa baseada na palavra de Deus. Lembrando que existe uma promessa para aqueles que são vencedores, tá? Apocalipse 2, 7, 11, 17, 26, né? A quem vencer. Apocalipse 3, 5, 12 e 21, também falando sobre a quem vencer. Então, eu e você temos que buscar vencer através dessa palavra que é viva e eficaz, é verdadeira e fiel, digna de toda aceitação. Conclusão, é um tempo onde a fé cristã tem sido questionada e muitos estão esfriando na fé, é importante que nos fortalecemos na palavra de Deus a ponto de cumprir o propósito dele em nossa vida. Muito bem, chegamos aí ao final. Se você não se inscreveu ainda, não está pensando o quê? Se inscreve logo, deixa aí o seu like aí, comenta esse vídeo, compartilha com alguém. Se você achar também que é importante, pense em ser um apoiador do canal, contribuindo com um valor muito pequeno. Você vai estar me ajudando a fazer e gravar mais vídeos como esse que você gostou. Até a próxima. Deus te abençoe e tenha uma aula abençoada. Paz.